Fala amigos e condutores, aqui quem vos fala é Douglas Alemani, advogado formado em Direito de Trânsito, especialista no trânsito. Estamos falando aqui do Pode Habilitar. Primeiro entrevistado aqui, o nosso querido Luiz Henrique, ex-policial rodoviário, advogado, instrutor de trânsito. Instrutor de trânsito, currículo é meio longo. Vamos bater um papo aqui, a gente vai falar hoje sobre bafômetro, a lei seca, os crimes de trânsito, os acidentes de trânsito aqui na rodovia Raposo Tavares, que o nosso amigo tanto presenciou aqui, tantas ocorrências atendidas, vai contar muita história aqui pra gente. E vamos lá. Se apresenta aí pra gente, Henrique. Vamos lá, meu amigo. Muito obrigado, Dr. Douglas, por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nessa estreia do Pode Habilitar. Eu sou ex-policial rodoviário, trabalhei também como patrulheiro na Polícia Militar por cerca de 11 anos e meio. Formado em Direito, instrutor de trânsito, examinador de trânsito, especialista em fiscalização de trânsito urbano e trânsito rodoviário. Então estamos aqui para um bate-papo hoje bem bacana, para tirar algumas dúvidas também sobre a fiscalização de trânsito e tudo aquilo que seja pertinente à habilitação, ao trânsito da nossa cidade, inclusive aqui de Cotia. O que todo mundo que está assistindo aqui, nossos espectadores, né, eles têm muita curiosidade em saber como que fica quando você aborda o cara alcoolizado. Né? Porque tem história aí até engraçada, né, Henrique? Conta pra gente aqui. Conta pra nós como que você faz. Sim, a abordagem policial, ela é um momento de tensão, tanto para o policial que está realizando a abordagem, quanto para quem está sendo abordado, né? E se tratando de fiscalização de trânsito, o cidadão que está sendo abordado, ele fica tenso, ele fica trêmulo. Por quê? Porque a lei de trânsito ela é muito dinâmica, ela é muito esparsa, ela é muito diversa. Então, o condutor ele tem muita dúvida do que pode acontecer naquele momento. Tá. Né? Muita dúvida. Então, o que será que vai acontecer comigo agora? Será que meu carro vai ser apreendido? Será que isso aqui é multa de trânsito? Será que não é? Então, é um momento muito tenso, mas que para viabilizar e facilitar esse momento de tensão é se acalmar, colaborar com o policial que está fazendo a abordagem, com todo o sistema de segurança que está sendo realizado ali, oferecer a documentação solicitada e fornecer as respostas aos questionamentos que o policial fizer. Isso vai aliviar bastante aquele momento de tensão, vai aliviar bastante qualquer consequência que pode advir, né, em razão da não colaboração com o serviço policial. Mas fala uma coisa pra gente, Henrique. É verdade que o policial tem meta? Ele tem que preencher um X número de multas. Todo mundo quer perguntar isso, né? Será que o policial tem meta para bater na semana? E no final de semana de carnaval que tá chegando aí, como que é? Fala pra gente. Funciona mais ou menos assim. Os órgãos públicos, eles trabalham por estatísticas, né? São as estatísticas que vão fornecer dados para poder aplicar determinado trabalho em determinada região, determinada área, determinado setor. Então, por exemplo, se nós temos aí uma estatística muito alta de, por exemplo, embriaguez ao volante, obviamente que o esforço naquele sentido tem que ser maior. Então, agora, por exemplo, como é época de carnaval, nós temos muitas incidências de pessoas que estão dirigindo alcoolizadas, embriagadas, e o esforço nesse sentido, ele tende a ser maior. A fiscalização nesse sentido, ela tende a ser maior. Então, com base nas estatísticas dos anos passados, o policial ele vai ter que envidar mais esforço para aquele tipo de fiscalização. Assim também como o celular, cinto de segurança, né, que são causadores aí, especialmente celular. Celular é um caso sério, é um problema que traz muito acidente, muito sinistro de trânsito, acidente de trânsito. Então, quando a gente fala em o policial ele tem uma meta para bater, não, ele tem um objetivo, que é envidar os esforços dele, né, para diminuir aquela estatística naquele tipo de infração. Maravilha. Então, quer dizer, não é bem assim uma meta. Ou seja, quando você é parado numa blitz de bafômetro, a lei seca, então todos aqueles policiais ali que estão trabalhando naquele dia, eles estão focados em pegar motorista embriagado para ele não
bater o carro depois da blitz, né? Exatamente. Essa seria a ideia, né? Essa é a ideia geral. Tô falando como leigo, né? Estou te fazendo uma pergunta aqui que o telespectador ali quer fazer, porque todo mundo fala, poxa, mas diminuiu o número de acidentes por conta dessa lei tão rigorosa, né? Porque quanto que custa a multa? R$ 2.934. Para o brasileiro, que o salário mínimo está 1.600 e pouco, se não me falha a memória, algo assim, né? Algo assim. 1.640, não sei exato, mas pagar uma multa de R$ 3.000 é pesado. É pesado sem contar o caso de reincidência. Se tiver reincidência, esse valor pode dobrar. E aí, superando os R$ 6.000. E como que o cara fala quando ele desce do carro? Só bebi uma cervejinha. cervejinha. Ô, seu guarda, me libera. Então, como que fica essa insistência aí do motorista? Assim, não é fácil. Não é fácil, Não é fácil, né? O policial ali, o agente de trânsito, ele está fiscalizando diversos condutores, diversos veículos, tem a dinâmica da segurança também, né? Então, às vezes, o cidadão para lá, seu policial, também só uma cervejinha, quer conversar, às vezes quer se eximir, quer sair ali pela lateral, e o policial está ali com aquela, né, ligado em toda a dinâmica da fiscalização, da operação, então não é fácil, aquelas justificativas que não tem fundamento, não passa. Não adianta insistir que não vai. Não terá relevância nenhuma. Muito pelo contrário, pode até agravar, porque o policial pode acabar desconfiando e fazendo uma triagem mais direcionada. Vem cá, Henrique. Já prendeu alguém por tentativa de suborno? Não, nunca passei por essa situação. A gente sabe que é uma realidade, né? Mas nunca passei por essa situação. Até porque quando no alto, né, da minha atividade, eu detecto que tem alguma pessoa querendo oferecer alguma vantagem ilícita, eu ali mesmo já demonstro com postura que não adianta, que não vai ter... Não vai colar. Não vai colar. É melhor porque não acontece o pior, né? Porque se dá muita abertura, a pessoa ela vai oferecer, ela quer, simplesmente naquele momento, ela quer se eximir sair pela tangente, né? Ela quer se eximir da responsabilidade. Tá. E o que você acha, na sua opinião, depois que a lei mudou, né? Porque a lei do bafômetro, ela ficou muito rígida, além do valor de R$ 2.934, você vai ficar um ano penalizado sem poder dirigir. Isso numa situação onde, se for pego dirigindo, você é caçado por mais 2 anos. Quer dizer, a pessoa entra numa espiral e ela fala assim, poxa, mas essa multa aqui vai acabar com... Muitas vezes a pessoa é Uber, ela trabalha aí com aplicativo, ela trabalha como motorista de caminhão, né? Então, como que fica aí o lado sentimental? É difícil, né? Você pega ali muito trabalhador, né, na blitz. Sim, geralmente o tipo de público a pessoa que está saindo no final de semana, está saindo com a família, acaba, né, tomando uma bebida alcoólica ali no jantar, no almoço, e geralmente essas pessoas acabam passando por fiscalização e acaba tendo consequências, né, se for constatado a infração. E o Brasil é um dos países onde a lei seca é uma das mais rigorosas. Confere isso? Confere devido às estatísticas, justamente por conta delas, né? Nós temos aí cerca de 40 mil pessoas que se envolvem em sinistro de trânsito ao longo do ano, e as causas desses acidentes muito recaem sobre a embriaguez ao volante, né? O Brasil é o país da cerveja do futebol, né? Então... Cara, a gente tem um problema sério aqui no Brasil, né, com o alcoolismo. Então, quando eu me formei na faculdade, já tem um tempinho isso, não vou revelar aqui a minha idade, né, senão o pessoal fica aí perguntando. Daqui a pouco nós vamos soltar aqui as perguntas aí dos espectadores, mas não me perguntem a minha idade. É o seguinte, quando eu fiz a faculdade, o meu trabalho, a minha tese, né, de formação, ela foi embriaguez ao volante, a ineficácia da lei. E
Isso eu uso no meu dia a dia porque eu advogo no direito de trânsito, né? Então eu defendo muitos condutores que foram parados na blitz e aí tem muita falha, né? Sim. Ali nas fiscalizações. Hoje nem tanto na questão da confecção do auto, porque hoje vocês têm um tablet, né? Exato. Então ele não te permite errar ali na cor do veículo e tal. Automatizado. Mas, qual foi minha tese? Por que a ineficácia da lei? E aí, um dos professores, né, que era delegado de polícia, inclusive, Sim. que formava a banca, ele falou o seguinte, ele falou, como que a lei é ineficaz? Ele me perguntou isso na apresentação. Como que a lei é ineficaz se todo final de semana eu tenho mais de 10, 15 pessoas presas lá por embriaguez? E qual foi a minha resposta? Esses foram que os policiais pararam. Os outros tantos milhares que passaram embriagados. Ou seja, a lei, ela não impediu que o condutor parasse de beber e dirigir. Porque, na verdade, quando você tem medo da consequência, você não bebe. Exato. O problema é que aqui no Brasil, os condutores ainda continuam bebendo e dirigindo. E aí eu insisto em te perguntar agora, vou transmitir essa pergunta lá do professor para você. Você acha a lei do álcool aqui no Brasil, a lei seca, eficaz ou não? Você como policial, né? Muito bem. Após a instituição do novo Código de Trânsito brasileiro, o novo Código de Trânsito brasileiro ele trouxe um capítulo exclusivo que fala só sobre crimes de trânsito. Ok. Quando incidiu o novo Código de Trânsito brasileiro, durante os 2 próximos anos, Tá. os índices de acidente de trânsito caíram drasticamente. Por quê? Causou aquele impacto, aquele reflexo na sociedade. Não, agora certas condutas são crime de trânsito. Eu posso ser preso. Posso ser preso, posso ser incriminado. Exatamente. Isso aconteceu exatamente quando veio a lei seca. Porém, a pena para esse tipo de crime são penas que podem ser beneficiadas com o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Sim. Exatamente. Então, as pessoas não ficariam presas para determinados crimes de trânsito, até mesmo pelo artigo 302, que é homicídio, né, na condução de veículo automotor, não ficariam presas. Porém, nós tivemos uma alteração em 2017, a Lei 13.563. Ok. Vamos ter que confirmar. E ela trouxe um enrijecimento sobre a embriaguez. Uhum. Agora ela fala, opa, cometeu crime de embriaguez de trânsito e desse crime resultou homicídio ou lesão corporal e você estava embriagado, agora a pena é de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, Ou a seja, pena mínima combinada, ela não leva você para o acordo de não persecução penal. não leva mais. Então houve um enrijecimento. Agora, o que acontece? O reflexo da aplicação da lei é que é uma outra causa, um outro problema. Isso, inclusive, foi uma tese minha que eu defendi, que os fóruns deveriam ter um cartório especializado, uma vara especializada somente para crimes de trânsito, que é o que mais ocorre, né, no nosso dia a dia, né? Porque as pessoas precisam se locomover, né? E dessa locomoção, seja com veículo ou sem veículo, ocorrem acidentes, né? Sim. Então, tratar cada caso específico à luz da lei, aplicabilidade da lei, é algo muito importante. Porque se não houver a punição, o reflexo da lei, no sentido preventivo, Perde ele eficácia. perde eficácia. Ou seja, estão falando português claro aqui, o brasileiro só vai respeitar a lei quando ele perceber que aquilo ali causa prisão ou causa uma perda muito alta de valor. Exatamente. Quando mexe no bolso, quando mexe na liberdade, aí o brasileiro fala assim, peraí, aqui não dá para mexer mais, né? Por quê? Eu morei em 1992, eu tinha meus 17 anos, eu fui morar no Japão, né? Como muitos colegas aí orientais, né? Os conterrâneos, né? Foram para lá trabalhar e lá a gente, logo chegando no Japão, a primeira aula que nos foi dada na fábrica foi de como andar na rua. Mesmo que na época a gente não tinha veículo.
automotor. A gente tinha uma bicicleta. Então, na fábrica, eles ensinaram pra gente, eles deram educação de trânsito pra gente. Ó, você como pedestre, você tem que andar desse lado da rua e se você tiver de bicicleta, do lado oposto. Exato. Então, o que acontece? Aí a gente entra numa seara educacional. Que aqui no Brasil, recentemente, né, o nosso ministro mexeu numa coisa que é um vespeiro, ele mexeu com as autoescolas. Exato. Né? E eu tenho autoescola há 30 anos, ou seja, hoje o condutor ele não vai mais passar pelo curso teórico. Ele vai fazer um cursinho de 2 horas. E ele vai passar numa prova teórica. Vejam bem, depois, quando ele for fazer a prova prática, nem baliza tem mais. Quer dizer, então a gente estava numa condição que você tinha que fazer 45 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Exato. Para ser habilitado, aprovar nos exames. Hoje, basta aprovar nos exames que você está habilitado. E agora, como que vai ficar nosso trânsito? Aí eu tenho uma pergunta para você. Como que vai ser, né, daqui para frente? Porque a minha preocupação não é com o condutor que está tirando a habilitação, que esse aí ele vai tirar, porque ele precisa, né? E o trânsito? E a segurança viária? Como que você acha que essa lei nova, essa resolução, né? Mas que os Detrans acataram, viu? Sim. Como que você acha que isso vai impactar na segurança do trânsito? Já está, né? Porque já existe uma consciência de que, não, agora tá fácil, agora eu vou ter minha habilitação. O importante é o documento verdinho, né? Diga-se de passagem, o importante não é eu saber dirigir ou andar de marcha ré com o carro, que esse é o objetivo da baliza, né? Sim. Tem muita gente que acha assim, o objetivo da baliza é estacionar um veículo entre dois. Não, o objetivo da baliza é você ter o controle do veículo em marcha ré também, Sim. que é importantíssimo, né? As bases do trânsito traz um trinômio dizendo que a educação, o esforço legal, que é a fiscalização e a engenharia devem atuar juntos. Legal. Para que a segurança viária seja efetiva, né? Se a gente tira um desses 3 pilares, a segurança viária ela fica prejudicada. Mexer na educação, no para pilar o trânsito, educacional, é fatalmente um erro que ao longo do tempo vai se refletir. E vai se refletir drasticamente, porque é como eu disse no início, os índices, as estatísticas vão mostrar, né? Então existe hoje uma consciência, exemplo, eu fui perto de onde eu moro, agora está sendo normal pessoas que não sabem dirigir, não têm habilitação, praticando, aprendendo com um veículo particular, com um cidadão que sequer não sabe se ele tem capacidade para ensinar corretamente a pessoa a dominar o veículo. Acidente, né? Exatamente, utilizar os comandos do veículo, evitar um acidente, ou mostrar das questões dinâmicas do dia a dia no trânsito. Qual que é a importância do duplo comando aí do carro da autoescola? O controle do veículo, especialmente para quem nesse momento está em processo de aprendizagem e saber controlar o veículo. Só para vocês saberem aqui, o Henrique foi instrutor de autoescola, viu? Sim. Inclusive ele trabalhou aqui com a gente, aqui Sim. na minha autoescola, e era um ótimo instrutor, ele foi um ótimo instrutor. Depois ele foi para a polícia lá e tá tudo certo. Mas olha só, a gente que deu aula há muitos anos, né? O aluno, eu sempre falo para os meus instrutores, o aluno ele é imprevisível. Porque ele está num processo de aprendizagem ali e ele está querendo aprender a dirigir, ao mesmo tempo ele está numa condição de pressão. Exato. Ele está nervoso, porque aquilo é tudo novo para ele. Exato. Então o pedal, a diferença entre o pedal de acelerador e o do freio, tá muito próximo ali. Então, Exato. às vezes o instrutor fala, pisa no freio, tira o pezinho do acelerador e pisa no freio. Ele pode inverter. Exato. E atolar o pé no acelerador e virar o volante. Como Exato. que você vai parar o carro? Não para. Então a gente vê vídeos aí, né, na internet, o cara caindo no barranco, o cara batendo, capotando, né? E agora isso aí vai ser muito mais frequente. Muito mais frequente. Imagine que antes as pessoas fugiam da autoescola porque era caro. Muita aula, se tornava caro o processo. Mas hoje, o que é mais caro, será? É muito mais caro se envolver num acidente de trânsito, não tenha dúvida. Pô, seu pai vai te ensinar a dirigir, você capota o carro.
Aí, detalhe que muita gente não sabe. O sinistro, né? Quem estava conduzindo não é habilitado. O que vai acontecer? O seguro vai negar. E aí, você tem que vir aqui no Confiança CNH para poder vir aqui procurar os advogados no Alemanni Nascimento para defender você contra a seguradora. Tem defesa? Você acha que tem defesa, Henrique? Tem defesa sim. Como que vai fazer? Até porque a condução de veículo, se envolver em acidente de trânsito sem possuir CNH ou estando com ela suspensa, é uma causa de crime de trânsito, está lá no artigo 309 do CTB. E a gente só começa a perceber essas consequências quando de fato a gente passa por lá. Então eu recomendo, é melhor não passar por essa situação. Tem habilitação, se submeta ao processo de habilitação, faça a aula com o instrutor de trânsito, ele está ali capacitado, tem um veículo que tem duplo comando, o veículo está adesivado, as demais pessoas que estão circulando na via vai ver que aquele veículo está, aquele condutor que está lá naquele veículo de autoescola está em processo de habilitação, entende? Agora, se essa resolução de fato ela se prolongar a partir de abril, né, com a sedimentação dessa nova dinâmica para o processo de habilitação, o que a gente vai ver frequentemente são pessoas que estão aprendendo com o pai, com o irmão, com o vizinho, com o marido, com o namorado, né, ou vice-versa, enfim. Então vejam bem, vou deixar aqui para vocês uma reflexão aí para, de repente, para os próximos podcasts aí, a gente trazer mais gente aqui para falar a respeito, mas eu já fico aqui o convite para chamar o nosso querido Henrique aqui de novo. Obrigado. Porque nós vamos falar de novo sobre isso. Veja bem, o ministro falou que tem 20 milhões de pessoas no Brasil que não têm habilitação, dos quais muitos já dirigem sem habilitação. Ou seja, vão se habilitar agora, porque agora pode habilitar, né? Agora já está liberado, ou seja, não tem nem baliza no exame, é barato, você só tem que fazer 2 aulas. Então, daqui a pouco a gente vai falar aqui de novo sobre as consequências disso tudo. Eu acredito que você falou um negócio aí basilar, né? Esse trinômio, esse tripé do trânsito, se você tirar a educação, arrebenta. O tripézinho cai, olha só. Exato. Né? Se tirar a fiscalização, também cai. Se tirar a engenharia... Porque imagine o cara que já está bebendo uma cervejinha, toda vez que para o cara, ele fala, mas só bebi uma cervejinha, né? Pois é. Imagine quantas ele vai beber já ouvi muito isso. Se não tiver blitz, né? Pois é. Então, a gente vai fazer um teste aqui. Olha só, trouxemos um bafômetro aqui, ó, que a galera tem dúvida, né? Será que tem bafômetro mesmo? Isso aí não é mito, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha ele aqui. Esse aqui é um bafômetro que a gente trouxe aqui. Não é o oficial, né? Mas ele funciona parecido com aquele bastão. Conta pra gente aí, vai. Você que manja do negócio. Só pra isso aí, vamos ver se você bebeu. Vamos lá. Agora eu tô curioso. Tá marcando acho zero. Que você bebeu, hein? Vamos lá. Vamos tentar de novo. E quando o cara dá o migué e não sopra, hein? Fica soprando fraquinho. Vamos tentar de novo? Bebeu uma cervejinha e não quer soprar. Peraí, vamos tentar de novo. Essa parte aí você vai editar. Peraí. Ele dá uma contagem aqui, ó. Quando ele zera, ele faz pip. Aí eu tenho que soprar nesse momento. Ah, ele dá um regressivo aí. Legal. Vamos lá então? Tá bom, vamos lá. Apitou. Quantas cervejas? Tem que dar 0. Tem que dar 0 aqui o resultado, ó. Então tá aí. Porque hoje tá liberado, pode seguir viagem. Então, galera, eu queria perguntar o seguinte. Você como policial lá de trânsito, fez muita blitz de lei seca, né? E o negócio continua apitando aqui, ó. Como que é? Tem aquele bafômetro que o pessoal fala que é de aproximação, parecido com esse aqui. Exato. E tem um outro
que solta um ticketzinho parecido com o cartão de crédito, né? Exato. Quando você passa na maquininha. É Exato. débito ou é crédito? Fala pra mim. Vamos lá. Se sair número lá, com certeza vai ser débito, viu? Não tenha dúvida. Mata essa curiosidade aqui da gente aqui. Quem nunca foi parado na blitz do álcool, né? Tá fugindo aí da lei seca. Conta aí para ver se ele toma consciência e para de beber e dirigir. Pois é, ó. O agente de trânsito ele vai utilizar, a título de triagem, um bastão para detectar se naquele ambiente tem a presença de álcool no ar. Né? É o cheiro. As gotículas de álcool no ar. Tá. Então ele vai aproximar, possivelmente ele vai pedir para soprar o Legal. bastão, e o bastão ele vai emitir uma luz, ou verde ou vermelha. Caramba. Esse bastão ele é um pré-teste, ou seja, ele é um equipamento usado para triagem, Separa para separar. os adultos das crianças. Exatamente. Numa operação de trânsito, diversos veículos, centenas de veículos passam ali por aquele momento. Causa morosidade, causa trânsito, congestionamento. Então, para viabilizar, os órgãos de trânsito adquiriram esse equipamento para viabilizar a operação de trânsito. Para não parar o fluxo. Para o fluxo dar prosseguimento. Então, ele chega, boa noite, cidadão, está sendo realizado aqui uma operação de alcoolemia. A senhora sopra, por gentileza? Soprou. Assoprou, deu Verdinho, verde, cai boa fora. viagem, muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, perdão. Agora, se o cidadão naquele primeiro momento já se recusar a soprar aquele bastão, que Aí é o... você não deixa ele embora. Aí eu vou convidá-lo a fazer o teste de etilômetro. O teste que tem um bocal e que a pessoa ela vai utilizar um bocal descartável, que ela vai fazer o contato com o equipamento, vai assoprar para aquele equipamento nos informar a quantidade de álcool que foi ingerida ali. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui da espectadora. Muito bem. A Samira perguntou aqui, ó. Quem sopra o bafômetro e dá positivo, responde criminalmente? Zé, obrigado pela sua Boa. pergunta, Samira. Depende. Se você assoprou o equipamento e ele deu uma certa quantidade que possa combinar crime de trânsito, sim, você vai responder criminalmente, tá? O equipamento, ele deve ser aferido pelo Inmetro, ele deve seguir uma rigorosa lista de testes, enfim, para ele poder ser utilizado. E ele traz ali consigo um medidor do ar que é expelido pelo seu pulmão, pelos seus alvéolos. E aquele medidor ele vai dizer a quantidade específica que foi ingerida de álcool. E esse equipamento ele é tão preciso, ele passa por uma série de testes no Inmetro para ser aferido, né? calibragem e tal, ela tem que ser calibrada uma vez por ano, enfim. E esse equipamento ele vai dizer, através da impressão do resultado, se houve crime de trânsito ou não. Quando que haverá crime de trânsito? Essa é a pergunta. Pois é. A lei seca, né, ela separa ali o que é infração de trânsito do crime de trânsito, e a resolução do CONTRAN também. E ela vai dizer que é crime de trânsito aquela medida que deu 0,30 ou mais. Para dar 0,30 tem que beber muito, hein? Não, pior que não. Não? É muito fácil de chegar lá. Muito fácil mesmo. Não é um bombonzinho, mas se eu tomar um uísque... Ela vai atingir. Principalmente se tomar aquele uísque em pouco tempo, passou pela fiscalização, vai superar, inclusive. Bebidas quentes superam muito fácil, muito fácil. Ela deixa um alto teor de álcool, né? Ela supera. Quer dizer, então, a recomendação é não soprar. A recomendação é não beber. Boa, A recomendação é não beber. Então quer dizer, mas depois que você está lá dentro da Blitz, Depois, melhor não soprar. depende. É como... Essa é uma pergunta que muito cidadão faz quando é abordado. Pergunta assim, policial, mas o senhor acha que eu devo assoprar? Eu sempre falo, você que sabe quanto e quando de álcool ingeriu? Quanto e quando. Porque Exatamente, se você isso é bebeu muito há importante. 8 horas atrás, 5 horas Exatamente. atrás, tem a chance de Exatamente. já ter o organismo eliminado.
Sim, na época que fizemos um teste, na época que eu estava fazendo o curso de especialização de fiscalização de trânsito, nós fizemos um teste. Teve um voluntário lá que tomou 1 litro de cerveja. 1 litro de cerveja. Ah, não, tava com sede. Para fazer o teste. Parceiro nosso. Exato. Eu parei de beber, tá? Só pra vocês saberem. Nas primeiras horas deu crime de trânsito soprar o etilômetro. Estourou. Ele superou 0,30. Né? A gente tem uma margem de erro que a gente considera 0,04. Isso aí é o erro do equipamento. Do equipamento, é uma margem. Acima disso, toma multa. Acima disso, infração de trânsito. Até 33. 33. 33. Tá? Porque considera os 4, 0,29. Exatamente. Ok. Deu 0,30. 34. 0,34 já foi. Crime Algema. de trânsito. Exatamente. Algema e conduz para delegacia. Conduz para delegacia. Aí Sem lavra contar a a consequência ocorrência. administrativa. E aí tomou multa também, mas também foi preso. Mas também foi para a delegacia, foi preso. Aí liga para o advogado. Liga para o advogado. Alemane Nascimento. Liga pra Pois gente é. aqui que a gente vai lá te tirar da cadeia. Pois é. Vai pagar fiança, né? E vai Possivelmente. responder um processo criminal. Aí é a minha área, eu posso falar. Eles aqui, ó, acabam mandando os clientes para nós aqui, né? Infelizmente. Mas se você parar de beber e dirigir, aí não dá para falar mal da gente, né? É. Mas a verdade é o seguinte, perguntaram aqui também se eu soprar e der baixinho, nós falamos lá 0,04, mas deu 0,07. Puta, eu quase passei, né? Infração de trânsito. Mas aí, eu posso soprar de novo? Você Pode. me deixa fazer um teste daqui a pouco? Pode soprar de novo, inclusive é previsto. Tá? Aí, pessoal, olha, isso só que isso aqui é importante. Isso aqui é Presta muito atenção. importante. Tá? Pode mesmo? Pode soprar de novo. Ó, isso aqui é muito importante porque muita gente confunde aquilo que pode e o que não pode no momento da fiscalização. Tá? Se você está sendo abordado, está sendo fiscalizado e tiver sinais de embriaguez e se submeter ao teste e deu ali dentro do 0,5 até 0,32 Tá. lá na máquina, ou até 0,33, até 0,32, perdão, até 0,32, infração de trânsito. Mas eu estou inseguro. Quero fazer de novo porque eu usei um Listerine, eu quero enxaguar a boca. Comer uma caixa de bombom e com esperar licor. 20 minutos. Né? Não está aparentando que está embriagado? Aham. É possível sim, é possível. Tem que conversar Tem bem. que conversar. Agora, se tiver aparentando embriaguez, o policial não vai permitir porque o teste já é certo. Entende? Em 20 minutos não vai sair o teor alcoólico. Matou a dúvida. É um direito. É um direito, mas Dentro assim... dessa expectativa aí, Exato. É um direito do condutor. Só que bem. o policial ele tem autonomia. Ele tem autonomia caso você esteja com sinais de embriaguez, ele não permitirá fazer novamente. Aí tem um rapaz aqui que perguntou o seguinte, ó, é o Jonas Aparecido. Se eu paguei a multa de recusa, ainda posso recorrer? Essa pergunta aqui é para mim, né? Você pode recorrer, claro que pode. Você pagou a multa. Pagar a multa não significa que você abriu mão do direito de recurso. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, ali, na opção de pagar a multa, você tem um desconto de 40% ou um desconto de 20%. Se você optar pelo desconto de 40%, aí você assina o termo e aí você não pode recorrer. Isso é muito importante. Tem gente que olha o valor da multa que cai no sistema, fica apavorado, quase R$3.000. Gente, 40% de desconto? Não, eu vou pagar. Só que nisso você está admitindo a culpabilidade e abre mão do seu direito de defesa, de recorrer. Isso pode acabar gerando uma consequência da suspensão do direito de dirigir, perder a questão do seguro do veículo e outras consequências mais. O Mário perguntou aqui qual é o teor alcoólico, né? A gente falou já, então acho que o Mário aqui já foi respondido, né? Exato. E aí, o Lucas perguntou o seguinte, se eu for parado na Blitz, eu posso filmar a abordagem? A abordagem é um Pergunta boa, hein? ato administrativo, ela pode ser filmada sem problema nenhum.
O que acontece, muitas das vezes, que dá um certo conflito, é a pessoa que é abordada, ela passa a filmar e passa a questionar de maneira depreciativa ou de maneira confrontosa. Ah, entendi. Ela não Aquele questiona o policial, mas isso como que é? Funciona assim? Funciona assado? Não. Ela quer falar, ó, eu vi no Google que o senhor não pode fazer isso. E pode ter certeza, se o policial está lá, ele sabe o que ele está fazendo, né? Sabe o que tá ele é fazendo, treinado para aquilo. Existem vários cursos de reciclagem que é feito de períodos em períodos. Então, sem contar a vivência, a experiência do dia a dia. Então, pode filmar? Pode filmar. Pode questionar? Pode questionar. Mas ali, ó, tudo dentro da conversa, tudo dentro do diálogo, entendeu? Pode tirar dúvida com o policial? Deve tirar dúvida com o policial, sem problema nenhum. Ele está ali justamente para esclarecer, até porque é princípio da publicidade da eficiência do ato público. Ele está ali justamente para isso. Cara, o Sérgio Saio, ele entrou com uma pergunta aqui, até um pouquinho longa, tem que prestar atenção. Muito meu amigo, tá? Cara que tá aqui, ó, mora no meu coração. E eu vou botar a pergunta do Sérgio aqui. Então é o seguinte, ele perguntou, Douglas, o trânsito ainda é tratado como falha individual do condutor. Você acredita que essa lógica permanece válida? Ou já estamos diante de um modelo estrutural que exige responsabilidade compartilhada entre quem dirige e quem organiza o sistema? Então, Sérgio, a gente falou lá sobre o trinômio do trânsito. O trinômio do trânsito. Então tem a segurança, a educação e a fiscalização, né? Claro, o condutor é parte do trânsito, ele é parte importante do trânsito, tanto é que ele tem que ser educado, ele tem que ser ensinado para dirigir, mas a gente entende que se as nossas rodovias, se as nossas estradas fossem melhor construídas, com uma engenharia voltada para a segurança, né? Porque a gente olha certas rodovias aqui, meu pai brincava, ele falava assim, acho que esse engenheiro aqui ganhava por curva. Pô, é brincadeira. E tem curva que te joga, né? Pra fora da pista. Exato. Então, quando você vê o caminhão aí capotado, aquela carreta, claro, né, que se a engenharia de trânsito funcionasse melhor, exato. Poxa, mas e aí? Eu acho que o que o Sérgio quis perguntar aqui vai um pouco além, né? Vai um pouco além. Hoje a gente vive no mundo digital. Exato. Então, uma coisa que mudou, revolucionou o trânsito, o Waze, né? O Waze, o Google Maps, o GPS, também, GPS. O GPS revolucionou o trânsito. Muito demais. Porque eu falo sempre para meus alunos aqui na sala. Agora não tem mais sala de aula, mas tudo bem. Eu vou falar no podcast, né? Vamos falar no Pode Habilitar. Galera, colocou o Waze, você já sabe que hora você vai chegar. Não tem pressa. Você sabe as condições do trânsito, já sabe até as curvas, né? O Waze está avisando que tem lombada agora. Pois é. Então, assim, claro que se tivesse um monitoramento nos caminhões, se tivesse as câmeras, o caminhão, por exemplo, ele avisasse ali que você não pode prosseguir porque você está com sono. Eu não sei, pô, no meu carro, quando atinge um certo tempo de viagem, aparece um cafezinho no painel. Para tomar um café. Engraçado, excelente, né? Sim. Então, assim, claro que a tecnologia poderia... O que você acha? Sim, pergunta interessantíssima, né? Como o doutor estava recordando, né? Nós temos aí o trinômio do trânsito, né? Que Sim. é a engenharia, a educação e também o esforço legal, que é a fiscalização, atuando em conjunto. Obviamente, muitos dos sinistros de trânsito que ocorrem têm intervenção e falha humana, obviamente, né? Mas, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Mas existe um programa chamado Visão Zero, um programa que está sendo desenvolvido desde a década de 90, que a função desse programa é admitir que sim, há erro humano, há falha humana, porém, a estrutura da engenharia com a tecnologia vem para diminuir, vem para minimizar essas falhas humanas. Como, por exemplo, sensor de proximidade do veículo, o cafezinho que aparece. Sensacional. Pois é, o cafezinho que aparece ali, outros veículos, quando
está conduzindo, o veículo começa a sair da faixa, ele avisa, os novos Corolla tem essa tecnologia. Então, esse programa ele está sendo desenvolvido a nível mundial e ele traz aí não só a engenharia, como controle de velocidade, como a tecnologia trabalhando a favor para minimizar os erros humanos na condução de veículo. Tem os carros da Tesla agora, né? Andando Exato, sozinho por aí, são né? autônomos, né? No final do ano eu fui para os Estados Unidos e é impressionante a quantidade de carros autônomos andando. Exato. Você olha, é até engraçado, né? Todo mundo filmando. Lá já se tornou comum. Comum. E você vê, tem o carrinho do iFood para tudo que é lado. Aqui a gente só vê no shopping, né? Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de carro autônomo. Sim. Né? E estão falando agora que vai ter caminhão autônomo. Já existe, inclusive na Alemanha, os caminhões lá que estão sendo desenvolvidos são todos com sensores autônomos. Porque tem um negócio, Henrique, que está acontecendo muito, né? O filho do caminhoneiro, ele não quer ser caminhoneiro mais. Então o pai, ele não consegue deixar esse legado, né? Exato. Meu pai foi motorista de caminhão. Sim. Foi taxista e foi dono de autoescola, né? Então meu pai, ele contava muita história de viagens que ele fazia, né? De estrada. Então eu ficava vidrado na época, né? Falecido Djalma. Então meu pai, ele tinha essa... ele tinha prazer em dirigir, né? E o motorista hoje, de caminhão, ele não consegue formar nenhum filho como motorista, porque eles estão correndo pro digital, já tá com o celular na mão. Exato. Então, como que vai ficar essa mão de obra, né? Já está escassa, né? Já está escassa no mercado. Fiquei sabendo que lá no sul é assim um absurdo, não acha motorista mais. Aqui em São Paulo a gente já tem essa dificuldade, né? Faz tempo. E aí o Sérgio mandou mais uma pergunta aqui também, ó. Na sua experiência, aí é para você essa, hein, Henrique? Ó, na sua experiência nas rodovias, quantas ocorrências poderiam ser evitadas se a fiscalização tivesse acesso integrado, em tempo real, aos dados da carga, do veículo e da jornada do motorista? Já pensou? E aí? Para quem trabalha no ramo de transporte, 100%. Porque você 100%. tem lá Você tem o disco do tacógrafo. Não é tacógrafo? É tacógrafo? Sim, é tacógrafo. Ele marca, cronotacógrafo. Ele marca a velocidade que o cara fez lá na viagem. Horário, velocidade, quando o caminhão entrou em funcionamento. Você pode multar por ali? Opa, posso. Inclusive se aquele equipamento ele estiver em desacordo. Ô, Sérgio, então já tem esse acesso integrado, vamos colocar assim, né? Ele é um dispositivo que fica no veículo de carga, né? Ele dispõe de algumas informações que o ficam policial, registradas. Exatamente, o policial no ato da abordagem ele tem consegue acessar. Acredito que a pergunta do Sérgio seja no sentido de integrar algo que seja online, mas no sentido de tecnologia. Ó, vai passar aquele caminhão vindo de tal lugar com a carga tal, com o peso da carga tal, o motorista fulano de tal que começou a operar desde tal hora e não parou. Aí o cara... Seria 100% assim, efetivo e eficaz. Muito bom, mas no mundo ideal. Porque no mundo real a gente teria que dispor... Aqui na Suíça não tem, né? Aqui não tem ainda. Teria que dispor de muito recurso, muita tecnologia para isso funcionar. Ó, o Gustavo, nosso colega aqui, perguntou o seguinte: participar de racha em via pública é considerado um crime de trânsito? Pois bem, muito obrigado pela pergunta. É considerado crime de trânsito, está lá previsto no artigo 308 do CTB. E o racha ele não depende de eu organizar. Aquela simples provocação que eu tenha na rodovia, aquele carro passou, igual as pessoas falam, chamou na seta, pronto, já subiu, ferveu o sangue, já a adrenalina descarregou no meu corpo e eu vou atrás desse carro porque o meu anda mais. Isso é crime de trânsito, independente se gerar dano ou não, é crime de trânsito. Quer dizer, você como policial não precisa comprovar que eles foi organizado, disputaram. Não. E você pode multar se você conseguir parar só um, por exemplo? Se eu não conseguir parar e conseguir anotar verificar a placa, pode ter certeza que a infração vai ser registrada. Então, não adianta colocar na defesa lá não depois adianta, que não adianta. não fui abordado. Não adianta.
ela é possível sem abordagem. Então, galera, sem disputar racha na rodovia, principalmente na Raposo, que a gente tá sempre nela, né? Então, quando você for fazer besteira, me avisa que eu não saio de casa. Pois é. Ó, o Rodrigo perguntou o seguinte aqui: se eu me envolver em algum acidente de trânsito com vítima e deixar o local do acidente, é crime também? Constitui crime de trânsito, sim, artigo 305, combinado com 304. Se envolveu em acidente de trânsito, em sinistro de trânsito, pare, sinalize o local, preste apoio à vítima, se resultar vítima, faça tudo o que tiver que ser feito. Aí tem para dois não ter crimes, que responder. né? Tem aquele se abandonar o afastar, local. exatamente, e omissão de socorro. E a omissão de socorro. Exatamente. Que aí, às vezes, aqueles segundos, né? Pode salvar Exatamente. a vida da vítima ou não. Então não foge, fica lá no local, preserva, liga, né? Exatamente. Liga para o socorro. Para todos os meios. E complementando, se o local for perigoso, teve dúvida do que aconteceu, eu estou correndo risco de linchamento, e se afastar, ligue para a polícia, ligue para os meios, acione um advogado para justificar o porquê se afastou depois e se apresente à autoridade policial daquele local, daquela circunscrição, conte o que aconteceu, porque se tiver algum registro daquele veículo se evadindo do local, pode ter certeza que as autoridades vão bater lá na sua porta. É isso aí. A Lúcia Maria, né? Perguntou aqui: se eu dirigir com a CNH suspensa ou cassada, né? Ou vencida e bater o carro, o seguro pode negar a cobertura? Bom, aqui é mais para o advogado, mas depende. Depende. Por quê? Exato. O acidente foi causado por qual motivo? Exato. Tem a ver com a carteira estar vencida? Nós atendemos um cliente aqui que ele bebeu na noite anterior e no dia seguinte ele dormiu bonitinho e foi trabalhar no dia seguinte. Acontece que o sol era tão forte, bateu, ele perdeu a visão, ele se perdeu, ele bateu na mureta. Deu perda total no carro. Nossa. Só que quando a polícia se aproximou, eles ofertaram o bafômetro, ele soprou. Porque ele havia dormido, ele acreditou que não ia acusar, só que acusou. E ele foi multado por embriaguez. Então aí não foi carteira vencida, nem nada, mas teve a infração. Teve a infração. E aí ele achou que o seguro não ia pagar. Mas veja, a causa do acidente não foi a bebida, muito menos, porque ele bebeu uma noite anterior e tudo, e foi o sol. Foi o reflexo do sol. Ofuscou a vista dele. E a gente conseguiu receber. Ele conseguiu receber do seguro. Que ganhou essa ação. Olha só, o Luiz Miguel, ele perguntou aqui, ó, roubaram a placa do meu carro. Estão roubando muita placa agora, né? Essa placa Mercosul, ela não tem lacre, precisa né? de lacre, né? Então, Preciso fazer um BO? com certeza. Quem que é? O Miguel? Luiz Miguel. Luiz Miguel, muito boa sua pergunta. Com certeza, faça o boletim de ocorrência, até mesmo para evitar que essa placa seja utilizada em um outro veículo da mesma característica, da mesma espécie, em crimes. Então, o criminoso ele vai furtar a placa do seu veículo, vai colocar num veículo semelhante ao seu, igual ao seu, e vai sair para cometer crimes, né? E você pode acabar tendo que responder por isso. Então, faça o boletim de ocorrência, arquive esse boletim de ocorrência em algum local, né, seguro, na sua casa, enfim. E caso seja acionado posteriormente para prestar depoimento, ou seja, até mesmo procurado pela polícia, apresente esse boletim de ocorrência para se eximir dessas responsabilidades de quem furtou a sua placa. Até porque para pedir uma placa nova, precisa do boletim de ocorrência. vai precisar da ocorrência. Vai precisar, exatamente, do registro da ocorrência. E jamais, em hipótese alguma, ande com o veículo sem placa. Isso constitui infração de trânsito também. Né? Agora tem um negócio aí que eu não vou poder deixar de falar aqui. O pessoal gosta de colocar fita isolante na placa, né? O pessoal põe fita isolante na placa, anda por aí, e aí o que
o que acontece, Henrique? Se pegar um cara aí com a placa adulterada, os sinais, né? Exatamente. De identificação do veículo adulterado. Pois é, isso constitui crime. E não é crime de trânsito, está previsto no Código Penal. Código Penal. Artigo 311. E ele vai dizer que funciona dessa forma, fiscalização. Bordei o cidadão lá, ele está querendo se eximir, por exemplo, do rodízio que tem aqui na capital de São Paulo, né? Se eu consultar aquela placa, mesmo com a fita isolante lá, e essa placa me indicar outro veículo, crime do artigo 311. Mas se eu consultei aquela placa e não constar nada, não constou absolutamente nada, é infração de trânsito. Olha aí, interessante. Tem uma diferença então. Porque se constar outro veículo, está gerando prejuízo para alguém. E as circunstâncias do fato também são importantes, né? Exatamente. Porque tem pessoas aí, delinquentes aí, que ele adultera, né, a placa para cometer outro crime. Exatamente. Um assalto, né, um Exatamente. assassinato. E aí para não identificar. Então isso sim é o crime de adulterar os sinais de identificação do veículo, mas aí com um motivo, né, que leva à prisão. Exato. Olha, Henrique, foi sensacional o nosso papo aqui. Eu adorei. Vamos ter que marcar de novo, com certeza, né? Aí, veja bem, a gente vai ter que cortar aqui, porque não dá para ficar a tarde inteira falando. É só uma horinha, né, que a gente pode. Sim. Mas, cara, foi sensacional, elucidativo, tirou a dúvida aí da galera. Ficaram algumas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, mas a gente responde na próxima. Não vou marcar a data, né? Porque eu sei que você também tá corrido, né? Sim. Aqui é um ex-policial rodoviário, né? Ele tá saindo. Vai advogar com a gente? Com certeza. Ó, o convite já tá feito? Tá aqui, não só no Pode Habilitar, mas também, quem sabe amanhã tá trabalhando aqui no Alemânio Nascimento, aqui como advogado. Cara, foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Pode Habilitar, Alemânio Nascimento, Advocacia de Trânsito, maior escritório de advocacia de trânsito do Brasil, Confiança CNH, assessoria de trânsito. Aqui é o seguinte, com regularização, CNH na mão. E o Aprovei na Executiva, a autoescola que mais aprova aqui em Cotia. Esse aqui é o Pode Habilitar. Na próxima nós vamos ter surpresa aí, nós vamos trazer gente importante aqui. E nós estamos com uma novidade para lançar para vocês. No próximo Pode Habilitar vocês vão ficar sabendo da novidade. Vamos lá? Muito obrigado.